Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou, assim, é uma coisa bem simples, bem basiquinha, mas que eu acho que vai ser importante para algumas pessoas. Eu estou atualizando o site Arte com Tecidos, que é o site, né, desse canal, e apareceu, né, essa postagem antiga, acho que nem sei, uma postagem que eu fiz e eu estou refazendo. E ela nada mais é do que uma nécessaire, dessas que a gente tá cansada de ver, né, que são nécessaire trapézio, só que ela tem um fundo box, né, um fundo separado. E eu me lembro de ter feito um texto explicando isso, mas de uma outra maneira, como se fosse assim um detalhe, né, como se fosse algo sendo acrescentado para dar um destaque. É também, né, também porque é com tecido diferente, mas na verdade é um box, né, como a gente tem visto em outros vídeos, né, um jeito de fazer o fundo, a profundidade é box, que é o de separar o fundo, né? Por exemplo, aqui, ó, presta bem atenção aqui nesse negócio aqui, ó. A gente, quando faz a modelagem, ou quando a gente faz o download, né, de uma modelagem pronta, a gente já tem isso aqui, né? Que é aqui no caso é o forro, tá? Aqui no caso é o forro. Mas a gente já possui o corpo da nécessaire com a profundidade marcada aqui, né? Que seria o fundo e a profundidade. É 4 por 4, ó. 4 por 4, né? Então, é normalmente assim que a gente faz. No caso desse tutorial francês, ela faz assim com o forro, né? Ela faz assim com o forro, mas o corpo da nécessaire, ela faz diferente. Ela faz um fundo de 28, como esse aqui, só que a profundidade ela divide. Ela faz 4 por 1. E depois ela acrescenta, né, aqui, ó, tá? Ela acrescenta o fundo, até vou fazer uma correção nesse molde, mas ela acrescenta o fundo, tá? Com uma profundidade de 6 centímetros. Então, ela vai ficar, assim, o fundo, né? Vai ficar separado, tá? É 4 de um lado, mas do outro lado são 6 centímetros, tá? Então, é interessante a matemática desse molde e também o resultado, fica bem legal. Para começar, aqui em cima é 33 e aqui embaixo é 28. De que tamanho seria o retângulo base para eu fazer esse molde, caso eu queira? E não precisa ser só no Corel, não. Eu posso querer fazer esse molde num papel, né? Porque aqui não dá para eu cortar direto no tecido, sem fazer modelagem, né? O ideal é ter mesmo o molde para dar certinho. Então, de que tamanho seria? Aqui é 28, eu vou pela base, aqui é 28. Aqui eu tenho 4 centímetros da profundidade, né? Que se convencionou que essa peça terá 4 por 4 na profundidade, né? Então, eu tenho 4 aqui, eu tenho 8 centímetros. Então, eu tirei 4 desse lado, 4 desse lado, eu tenho 8 centímetros de profundidade, mais 28, eu tenho 36, tá? Então, o meu retângulo é de 36 centímetros por 22. O 22 já tá marcado aqui, tá? E aqui, percebe, não é 22, aqui é 25. No forro, ele tem mais 3 centímetros, 22, 23, 24, 25, que é a metade do fundo, né? Por isso que ele é 25. Bom, mas aí eu explico para cá quando eu estiver desenhando. Então, assim, eu vou fazer um retângulo de 36 por 22 para poder fazer o molde certinho, tá? Então, ó, 36 de largura por 22, que é o tamanho que tá marcado aqui, né? Então, eu também tô seguindo um tamanho, tô seguindo
um projeto, né? O que já está feito aí. E eu estou atualizando isso lá no canal, no blog. E então eu já vou colocar esse vídeo lá para quem quiser, tiver interesse em ver essa matéria, também entender o que está se passando, não ficar só na figura, né? Bom, aí esse daqui é o meu retângulo base. A minha profundidade aqui é 4 centímetros por 1 centímetro, é um dente, né, que ele faz aqui, né, 4 por 1. Então, como que eu vou fazer isso em termos de Corel, se eu for fazer digital o meu molde, né? Se eu for fazer no papel, é só seguir o que tá aqui, tudo bem, né? Mas assim, eu vou fazer um retângulo, né, de 4 por 1. A altura deu certinho, 4 por 1. Aqui, ó, ele aqui, tá vendo? Vou colocar esse retângulo aqui, ó, no cantinho. Depois eu vou arrastar com o mouse clicado no botão esquerdo, eu vou arrastar essa imagem. E quando estiver chegando aqui, eu clico com o botão direito. Observa que vai formar ali um sinalzinho de mais, né? Porque eu tô criando uma cópia assim, dessa forma, tá? E coloco aqui no cantinho. Ou editar, copiar, colar, Ctrl+C, Ctrl+V, da forma como vocês acharem melhor. Então, eu tô desenhando aqui exatamente esse pedaço aqui, esse dente que tem o meu molde, né? Para eu marcar isso direitinho, eu vou clicar aqui selecionando, tá? No meu teclado, eu clico o Shift, a tecla Shift, ou aquela tecla de... No meu não tá escrito Shift, é uma seta para cima. Então, eu clico aqui também e clico no retângulo maior também, ou seja, eu selecionei tudo. E quando eu faço a seleção de todo o objeto, aparece aqui, ó, aparecem essas opções, tá? Elas estão bem definidas aqui na minha barra, tá? De ferramenta. Então, eu vou escolher a opção aparar, eu clico em aparar. Se porventura eu não tiver com isso aqui, eu vou ter que vir aqui em objetos, né? Objeto, formato e venho aqui em aparar, tá? Não tá ativo porque eu acabei de selecionar, tá bom? Então, eu tô com um negocinho de gravação aqui em cima, por isso que eu tô mexendo assim. No que eu cliquei em aparar, eu seleciono aqui e retiro, já ficou, tá vendo? Seleciono aqui e retiro. Eu já formei essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui tá formada. Aliás, esse retângulo todo, só não tá inclinado ainda, tá? Aí eu posso até apagar, né, isso aqui. Aliás, deixa eu mudar o tamanho do meu work, do meu espaço de trabalho para A3, deixa eu ver se ele pega, não, A2, pronto, porque senão fica ruim demais. Ó, pronto, agora sim, meu espaço aqui de trabalho eu aumentei, tá? Eu clico no espaço aqui, ó, tá vendo? E vai aparecer aqui a opção que eu escolhi, né? No caso, A2, que é maior, né? E aqui vem até as medidas, ó, 420 milímetros por 594 milímetros. Eu venho aqui, aproveito e ponho em centímetros, que é a medida que eu uso. Bom, então tá ok, né? Tá certinho, é isso aí. Só que aqui em cima eu vou ter que fazer uma redução, né? Eu tenho, ela já mostra que é 33 para eu saber quantos centímetros eu vou inclinar aqui e quantos centímetros eu vou inclinar aqui, né? Sem as medidas, aí eu tenho que criar as minhas, mas quando eu tenho as medidas, então eu sigo, né? Agora, se eu fosse fazer uma necessaire assim, nesse modelo, sem medida nenhuma, eu iria fazer, então, primeiro um projeto com as medidas da minha necessaire, né? Se aqui é 36, como eu falei, eu vou ter que tirar 3 centímetros
para ficar 33, 1,5 cm daqui e 1,5 cm aqui. Sempre observando isso, né? Você vai tirar a mesma, assim, são 3 centímetros, não posso tirar de um lado só, né? Porque a inclinação é dos dois, então tem que ser igual. Daqui e aqui, então é 1,5 aqui e 1,5 aqui. Eu vou acionar a grade por um pouquinho e eu já sei que a minha grade está configurada para meio centímetro, tá? Então, cada quadradinho desse aqui é de meio centímetro. Então, para eu poder descer, inclinar, aliás, essa linha, eu tenho que estar aqui, ó, com essa ferramenta forma, tá? Ó, tá vendo? Ela tem que estar acionada. Se eu não conseguir acionar, aqui vai aparecer que é para colocar a minha imagem curva, né? Então, é um passo antes dessa ferramenta ficar ativa no meu desenho, é a opção em curva, tá bom? Que aqui não tá aparecendo porque ela já está em curva. Em curva não é que vai ficar curvo, em curva significa que as minhas linhas poderão ser editadas, né? Aumentadas, diminuídas, inclinadas, como a gente vai fazer agora. 1,5 é isso, eu vou clicar aqui e vem meio, mais meio, 1,5, né? A mesma coisa eu vou fazer aqui. De novo, eu venho na ferramenta forma, ó, quadradinho, ó, tá vendo certinho, ó. Meio, mais meio, mais meio. Opa. 1,5, né? Então, para eu deixar tudo bem alinhadinho, eu não posso esquecer disso, ó, alinhar a grade de documento, tá? Depois que eu aciono aqui, ó, a grade, né, que aqui é mostrar grade, eu venho aqui e peço para alinhar a grade de documento. E aí eu vou pegar o meu desenho, meu objeto e vou alinhar direitinho para poder ficar fácil, né? Eu fazer essas inclinações. E aí eu já tenho então essa modelagem, eu vou tirar isso aqui para ficar mais fácil. Eu já tenho então essa modelagem aqui, ó, tá? E aí vem aquele fundo box que a gente já viu em outros vídeos, né? E teve até uma onda de fundo box, né? Porque quando você tem desenhos retangulares, nécessaire, por exemplo, bolsa, né? Retangular com profundidade, ela se encaixa muito bem, bolsa, sacola. Aqui nesse caso é uma nécessaire, né? Uma nécessaire trapézio, né? Mas dá certo também. Aí, como é que vai ser esse fundo, né? De quantos centímetros vai ser? Então, a autora do projeto designou uma altura de 6 centímetros e ela pôs 30 centímetros, olha que interessante, ela pôs 30 para costurar aqui. Quando ela fez esse 30 centímetros, naturalmente ela quis deixar espaço de costura, né? Para costurar aqui e aqui, mas sinceramente, no molde não há necessidade. Você vai fazer isso em todo o molde. Aí depois você adiciona a costura em todo o molde, tá? Então, essa costura adicionada aqui, ela vai ter que ser adicionada em tudo. Se ela adiciona aqui a costura, ela terá de adicionar no molde todo, tá? Então, eu acredito que tenha sido por isso. E eu vou fazer, então, o retângulo, né, de 28 por 6. 28 centímetros por 6 centímetros. Então, é aí que eu vou ter de novo aquela nossa noção, né, de fundo de uma nécessaire, de uma bolsa, enfim, feita, cortada separadamente, né? A gente viu, acho que numa bolsinha pequena, uma bolsinha miudinha, a gente viu isso, a gente colocou uma modelagem assim. Então, é isso que tá lá no texto do meu blog, né? O fundo, ele vai ser costurado aqui, né?
Então, será criado aqui, ó, olha, vai ser criada uma profundidade, né, de 6, com mais esse centímetrozinho aqui, 7 centímetros, né, 7. Aqui, ó, 6 mais 1, 7. E aqui 4, né? Então, eu vou ter 4 centímetros aqui e 1 centímetro aqui. Bom, esse molde, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar ele, eu vou passar para cá do mesmo jeito, ó. Apertando aqui, depois aperto, ó lá, o botão esquerdo, né? Criei uma cópia, aí eu venho aqui, ó, espelho ele para ele ficar aqui, tá? Ó. Então, é esse desenho, né, que o projeto tem, né? O fundo, ele é costurado aqui, depois é fechado a necessaire, né? Tem toda a forma de fazer lá no site, né? E eu acho assim, ó, quer ver? Daqui até, vamos dizer assim, aqui é 6, né? Vamos dizer que é daqui a aqui. Aqui você tem 6, mais um aqui, você tem mais um, aqui você tem 8, aqui você tem 4, aqui você tem 4, entendeu? Ó, bate certinho, né? 4 aqui vai dar o quê? 8, que é o 6 daqui, mais um e mais um, tá? Bom, enfim, a atualização que eu tô fazendo lá, ela tem então o texto, né, sobre isso, tem o blog, a explicação original, né? Mas eu queria somente fazer isso, comentar como é que é o molde, né? E é claro, se você entendeu como esse molde foi feito aqui, então você vai conseguir fazer, né, no papel, né? Não é necessário que seja no Corel, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Pronto. Agora sim, ele tá aqui. Eu não vou imprimir nada, tá? Se quiser imprimir, aí vocês vão fazer, vão imprimir e tal. O que tem é que aqui ele já tá inteiro, né? Ele tá inteiro. Mas o ideal é eu costurar aqui e costurar aqui, tá? E o ideal, aliás, deixa eu desmanchar esse negócio, que eu fiz uma bobagem, né? Tem que fazer a margem de costura, né? Deixa eu... Uai, eu não tô conseguindo tirar ele. Agora sim. Ó, são peças separadas, né? Então, eu vou fazer uma margem de costura nele toda a volta, tá? Toda a volta. E aqui também. Quer dizer, 1 centímetro ou 0,75, isso depende do que vocês pretendem, conforme a máquina que vocês tiverem, conforme o pé calcador, né? Vamos ver se vai dar certo aqui, porque quem acompanha o canal já sabe que o contorno é um negócio que às vezes não funciona direito. Como é que eu vou fazer essa margem? Eu venho aqui em contorno, ó, tá aqui já, tá aqui nessa barra. Normalmente, ele vem com essa imagem aqui, quer ver? Sombra, tá? Ele vem assim. Agora, também a gente pode vir aqui, quer ver, ó? Em efeitos, tem contorno aqui em cima, ó, tá vendo? Que não é o contorno que eu preciso agora, tá? É esse que eu preciso, é esse aqui. Que tá até, ó, marcado. Quando eu marco ele aqui, quando eu seleciono ele aqui, ele imediatamente vai aparecer também aqui, ó. Ou seja, vai aparecer uma caixinha com a configuração. Eu vou precisar de eles chamam de etapa, né? Eu vou precisar de um contorno só. E aqui embaixo, que é o deslocamento, é o tamanho do contorno que eu vou colocar. Vamos ver se vai dar certo, porque às vezes eu preciso fechar. Aliás, acho que eu já vou fazer isso. Antes de... Eu venho aqui, ó, em objeto.
Aliás, eu já tô com ele aqui, ó, unir curvas, objeto unir curvas, tá? Ó, é isso aqui. E eu aplico, tá? Tá aqui, ó, objeto unir curvas. Selecionou, aparece aqui unir curvas e eu aplico, seleciono aqui, né? E aplico esse unir curvas, tá? Aí depois eu vou no contorno, aí só em seguida eu vou pro contorno. Eu quero um contorno de 0,75 e esse contorno é um contorno externo. Ou eu posso vir aqui onde está a sombra, como eu falei para vocês, ó, e seleciono a opção contorno, a mesma coisa, tá? Eu tenho aqui, ó, contorno externo, um contorno a 0,75. Na minha máquina, eu faço uma margem de costura de 0,75. Então, eu clico aqui no contorno externo para aplicar e eu consegui aplicar, tá lá, tá? Aqui, ó. Então, essa é a margem de costura. Aqui também vai ter que ter uma margem de costura, certo? E vai ser a mesma. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu primeiro venho em unir curvas, faço uma aplicação de unir curvas. Esse não precisava não. Porque às vezes esse unir curvas é para não ter nenhum fragmentozinho mínimo, um pixelzinho que seja, ou sei lá o que, aberto sem a gente ver, né? E aí eu venho aqui em contorno e aplico o mesmo contorno. Agora eu vou aplicar por aqui, tá bom? Eu clico aqui, ó, contorno externo, tá? É 0,75, é aqui, ó, só que eu não tô vendo ele aplicar, não. Ah, para o centro, aqui. Não aplicou, por quê? Ele é chato, esses contornos são chatos mesmo. Aqui, ó, contorno. Vamos ver se aqui vai por aqui. Pronto, foi por aqui. Por aqui não sei porque não deu. Alguma coisa aqui. Bom, então é isso. Aqui é cópia, né? Então, você vai copiar já com o contorno. Então, é importante porque se você vai costurar essa base aqui, você tem que ter a sua margem de costura aqui, você tem que ter sua margem de costura aqui, tudo certinho, a mesma margem de costura. Ela colocou aqui a margem de costura, né? Só que ela colocou aqui só, enfim, aqui é um tutorial básico, né? Rápido, assim, uma imagem, né? Então, a gente já destrincha essa parte também. Ela colocou 30 porque ela pôs uma margem de costura aqui e uma margem de costura aqui. Mas a margem de costura precisa estar presente no molde todo, né? Então, se você fez assim a mão no papel, é a mesma coisa, tá bom? Seja 0,75 ou 1, você vai desenhar ao redor, né? E quando você colocar isso aqui para costurar, vai dar certinho, vai bater certinho, porque vai ser costurada esse fundo, a parte da frente e a parte de trás, tá? Eu vou fazer a costura pelo avesso, né? Depois eu vou fazer essa profundidade, que é a chamada caixinha de leite, mas aqui no caso eu vou chamar de box. Por que eu vou chamar de box? Caixa de leite é tudo a mesma coisa, né? Mas eu vou chamar de box só para diferenciar do fato de que eu coloquei o fundo separadamente, tá? Tanto que quando eu vou colocar em pé a minha necessaire, esse fundo, né, que vai estar, pode estar inclusive com um detalhe do lado de fora, né? Pode estar com detalhe impermeável, enfim, né? Tá? Então foi isso que eu quis acrescentar ao texto lá do meu do blog, tá bom? Aqui é importante a gente olhar o forro, né? O forro, ele vai ser igual, só que o fundo é 4x4, não é 4x1. E claro, aí eu vou ter que aumentar, né? Eu não vou poder fazer mais com 22 centímetros, né? Eu vou ter que fazer com os 22 mais 3 centímetros, né? Porque ele já tem um aqui contido, certo? Que é esse daqui, né? Os 22 centímetros já conta com 1 centímetro. Como eu vou ter que pôr mais 3 para ficar em 4, então eu vou pôr 22 mais 3, vai ser 25, né? Então, é o molde, quer ver? Eu vou fazer a mesma coisa,
né? Eu vou fazer, deixa eu pôr aqui do lado, ó, isso aqui já tá pronto, né? Esse aqui eu vou apagar. Eu vou fazer aqui, ó, 36 por 25, né? 36, sempre um exercíciozinho, por mais simples que seja, que a gente faz para entender bem as medidas, né? Para a gente entender bem do que se tratam esses moldes, ou nem sempre você faz o molde, você corta direto no tecido, né? Tem pessoas que preferem fazer assim, mas isso tudo não elimina a necessidade ou a riqueza, vamos dizer assim, de se saber melhor sobre medidas e essa matemática básica dessas medidas, né? Então, eu tenho 36 agora por 25. Esses 25, na verdade, são esses 22, que inclui esse 1 centímetrozinho, né? Mais 3 centímetros, porque se é 4 por 4, então eu vou precisar que seja mais 3 aqui, por isso que é 25, né? Então, eu vou desenhar aqui um quadradinho de 4 por 4, né? 4 por 4. E aí, eu venho aqui, coloco aqui, ó, né? Vou com o botão esquerdo arrastando belo quadrado e solto aqui com o botão direito. Encosto ele aqui, olha que bonitinho, né? Venho aqui com a minha setazinha, clico aqui selecionando, depois eu venho na tecla Shift, seleciono outro piquititico e seleciono o grande. Abrem-se essas opções como se abriram naquela outra, né? E eu tenho o aparar e eu clico em aparar, rezando para ter dado certo, que às vezes não dá. Ó, cortou, não falei que às vezes não dá? Não, é que sobrou aqui uma linha, eu acho que tinha uma linha a mais. Aí eu venho no excluir segmento, vamos ver se ele me obedece? Não. Não. Aí eu corto aqui, ó. Havia 2 linhas mesmo, viu? Por isso que não deu certo. Nossa, tem até mais. Não sei por quê. O que será que eu fiz? Pronto. Tiramos a linha. Tiramos lá. Como é que eu tiro essa linha? Assim, ó. Aciono essa linda ferramenta Forma, como eu falei para vocês. A ferramenta Forma, ela ajuda a editar a linha, né? A linha estava aqui, eu peço para separar e excluo. Você vê que tinha 2, né? Aí eu posso também com isso, eu posso clicar aqui, por exemplo, ó. Aqui, né? Com o botão direito, ó. Separar. Pronto, vamos, né? Aí eu chego aqui e peço para excluir. Acabou. Entendeu? Então, uma maneira, né, de eu mexer, às vezes, com essas linhas, removendo ou adicionando, é utilizar essa ferramenta Forma aqui, tá? Como deu esse pequeno chabu, deu um probleminha aqui, então o jeito foi esse mesmo, tá? Mas é porque o retângulo, quando foi feito, tinha, por alguma razão, uma linha a mais, aí não deu mesmo, ele tira, ele apara, mas o que tá sobrando continua. Bom, aí, voltando, né, eu tenho o molde dessa parte aqui mais completo. Eu tenho 1 centímetro que eu tenho aqui, mais 3, ou seja, 4 por 4, tá? E eu vou ter que fazer a inclinação da linha, né? Eu venho aqui, fico buscando aonde é que tá a grade, ó, ela vai, em algum momento vai aparecer a palavra grade, acho que nem precisou.
é só olhar aqui, ó, ela tem que estar sempre justinha, tá vendo? Em cima, tá? Eu vou precisar de 1,5 centímetro de inclinação. Oh, meu Deus, perdão. Aí, meio, 1,5, tá? Mesma coisa aqui, ó. Ó. Meio, 1,5. Prontinho. Tá pronto o forro, tá? Então, esse forro, ele vai ter aqui em cima 33, do jeito que tem aqui, né? E ele vai ter a altura de 25, que seria este aqui mais 3 centímetros. Quer dizer, o meu forro, ele é inteiriço. E eu adiciono também o mesmo tanto de costura que eu coloquei aqui, eu adiciono aqui também, que é para dar tudo certo, tá? Então, ele não vai precisar desse fundo, né? Esse fundo já está aqui. Ele já faz parte, sabe? Ele já faz parte, ó. Esse não. Esse aqui eu tive que fazer separado, né? Eu tive que fazer 1 mais 6, né? Deu 7, deu 3,5 de um lado, 3,5 do outro, né? E aí colocou-se a costura e tal, enfim, bateu direitinho, né? E aqui não, aqui eu já fiz, já integrei no molde, tá certo? Então, esse aqui é o forro e essa aqui é a parte principal. E eu tenho, então, a conclusão, né, disso aqui, tá? Esse aqui é o zíper. Aí é uma outra parte que vai ser explicada. E 2 vezes forro, 2 vezes a parte externa, que se refere à frente, e às costas, que são unidas por esse fundo aqui, tá? Lá no site vocês vão encontrar a postagem, Arte com Tecidos com BR, e vão encontrar um link que dá para o site original, que ensina como fazer. Isso aí é uma relíquia, porque já deve ter uns 10 anos isso. Eu estou desenterrando essas postagens antigas e refazendo. E faz parte colocar também um vídeo, né, falando melhor sobre a modelagem. E no caso, quem não faz a modelagem no Corel, tudo bem, entende? Vai fazer a modelagem no papel seguindo esse mesmo raciocínio, tá? Falou, gente, espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima, quando houver possibilidades. Bye, bye!